Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para ministrarmos a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, nos ajude na divulgação do Evangelho por intermédio das lições bíblicas da Escola Dominical. Essa é a lição de número 2 da revista de adultos da editora CPAD. Nós estamos trabalhando esse trimestre sobre corpo, alma e espírito, a composição tricotômica do ser humano. E neste exato momento nós vamos já deixar aqui tudo organizado para nós orarmos ao Senhor e começarmos a nossa aula. Só um instantinho. Deixa eu só afastar meu computador para cá um pouco, porque eu preciso minimizar aqui a janela. Pronto. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus estamos em Tua presença nesta noite. Queremos Te glorificar, Te exaltar. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nós estamos aqui para adorar o Teu santo nome, Senhor. Abra nossa mente, o nosso entendimento. Abençoe os Teus filhos que vão participar dessa escola bíblica. Que eles sejam abençoados, sejam edificados por amor do Teu nome, ó Deus. E ser conosco para a glória do Teu santo nome. Que esta aula alcance vidas, alcance pessoas, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá. O texto áureo diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Verdade prática diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Agora nós vamos para a nossa perdão, Salmo 139. Você que tem a sua revista ou a sua Bíblia, Salmo 139, versículo do 1 ao 4. E depois as porções do 13 ao 18. Diz assim para nós: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, e quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Essa é a nossa leitura bíblica clássica, Salmo 139, versos de 1 a 4, versos 13 ao 18. Um salmo bastante conhecido que retrata e revela a criação divina, a formação divina,
na formação do corpo humano pelas mãos divinas, pelas mãos do grande tecelão, que é o nosso Deus. Agora a gente vai para a introdução, que diz: há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Maravilhosa obra de Deus, tópico 1, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Radamá, uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Portanto, nós estamos vendo aqui nessas leituras iniciais que há séculos o cientificismo, o racionalismo, o ser humano de um modo geral tenta explicar a existência humana, e essa explicação que é à margem da palavra de Deus, sem o embasamento da palavra de Deus. E essas escolas de pensamento tentam e dizem que teriam respostas suficientes, buscam a compreensão da realidade, mas eles não conseguem desvendar todos os mistérios do corpo humano. Então o homem moderno ele vive essa crise de identidade porque quer tentar resolver todas as coisas colocando Deus de lado. Sendo que antigamente as coisas eram explicadas de tanto a fé e a razão, a ciência, elas andavam de mão dadas. Não tinha esse conflito. Aí com o advento do pós-modernismo, do modernismo, do racionalismo, que eles tentam explicar essas coisas sem a participação divina, sem a participação da palavra de Deus ao trazer respostas, para trazer respostas. E aí nós temos aqui esse detalhe, né, que o homem, o ser humano, ele é criado do pó da terra e tem 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento você vê que é algo perfeito, é algo, como se diz, uma engrenagem perfeita, é tudo trabalhando de uma forma perfeita, é algo muito complexo o corpo humano. Então não poderia ser uma obra do acaso, uma evolução das espécies. É algo muito complexo e foi criado pelas mãos de Deus, nós não temos dúvida nenhuma sobre isto. Dando sequência na nossa lição, vamos para o subtópico 2 do item 1. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, Deus formou Deus, a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Deus é o autor da vida.
Portanto, Deus, como autor da vida, ninguém tem o poder de tirar a vida. Então, essa questão do aborto é uma questão muito complexa, muito complicada, e ninguém tem esse direito de praticar tal coisa. E vamos ler aqui Salmo 139, verso do 13 ao 15, e depois Jeremias capítulo 1. Eu vou disponibilizar para vocês aí na tela. Deixa eu ver se foi. Foi, né? Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são tão maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. E olha só, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Jeremias capítulo 1. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, que diz: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer. Eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então você vê que desde antes mesmo que viesse a ser formado, Deus já conhecia, Deus já tinha um propósito e um plano. Vamos aqui para o subtópico 3. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Está lá em Gênesis 4, verso 1, Salmo 33, 15, Zacarias 12, 1, Isaías 57, 16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. E isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. E aqui nós temos a formação do ser humano, já a existência completa da vida humana no ventre, corpo, alma e espírito. E nós temos aqui Gênesis 25, deixa eu só pegar aqui para você, Gênesis 25, 22. Gênesis 25, 22. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou-se a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Aí nós temos aqui Gálatas 1,15. Não, tem Salmo 33, 15. Vamos para Salmo 33, 15. Formou o coração de cada um, por isso ele entende tudo que fazem. Zacarias 12:1. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Então percebam que Deus, ele é o criador da vida, ele é o formador do ser humano, é o criador do ser humano. E voltando para a nossa revista, então ninguém tem essa autoridade, né, de tirar a vida humana.
O aborto é algo que não pode ser feito, deveria ser proibido. Eu sei que é um assunto muito delicado, não é tão simples assim, mas fere o princípio do não matarás, né? Eu sei que existe toda uma discussão. Tópico 2. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, a TB, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então você vê como o salmista ele fala que o ser humano foi tecido ou primorosamente tecido. Como a gente sabe que a pessoa ela vai pegar um novelo de linha e ela vai começar, para quem faz crochê, quem trabalha com isso, minha esposa ela trabalhou muito tempo com crochê, ela sabe fazer isso. Então você percebe que ali tem aquele novelo, mas ela tem na mente dela a imagem e o produto acabado na sua mente. Ela sabe o que ela vai fazer, ela sabe o que tem que ser feito e o que aquilo vai virar, que forma que aquilo ali vai tomar. E você vê que dia após dia vai sendo trabalhado o tecido, as linhas ali, aquele novelo com aquela agulha, e quando termina está aquele trabalho bem feito, primoroso, bem detalhado, algo bastante bonito. E o nosso Deus, você vê como que Deus cria o ser humano, como que o ser humano foi feito, né? E o salmista fala que nós fomos tecidos, né? Foi tudo criado ali perfeitamente, tudo bem desenvolvido, bem tramado pelo nosso Deus. E no subtópico 2 do tópico 2, diz assim: entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo, e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Nós cremos na teoria, né, nós cremos no criacionismo, não no evolucionismo. Então, nós cremos que Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas, e de uma forma perfeita. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Então, isso aqui, o salmista ele louva a Deus, ele agradece a Deus pela forma como ele foi criado, ele foi gerado, como Deus vê o ser humano desde a sua formação. Nós temos aqui o perigo dos extremos, né? Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo como algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito.
A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmos em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. E aqui nós temos uma situação bastante delicada, né? Que nós estamos vivendo um momento, aqui ele vai falar de um primeiro momento do maniqueísmo, gnosticismo, desse pensamento grego sobre o corpo. Haviam dois polos, ou seja, de um modo geral eles acreditavam que o corpo, que a matéria era a prisão do espírito, da alma, e que quando a pessoa morria era a libertação em definitivo, né, dessa grande prisão que é o corpo. E duas coisas aconteciam: ou a pessoa se autoflagelava, mutilava o seu corpo, ou ela entregava o seu corpo à imoralidade, porque ele falava assim, não, o que está acontecendo só no corpo, não está afetando a alma nem o espírito. E biblicamente isso não é verdade. O apóstolo Paulo fala isso, se não me engano, Romanos capítulo 7, ele vai dizer que isso não é verdade. E também, ele, se eu não me engano, Romanos capítulo 6, que ele fala, e acho que 1 Coríntios também, que aquele que peca contra o corpo e aquelas coisas todas, né? Então, e a lição número 1 falou da santificação integral no corpo, na alma e no espírito. Então o ser humano ele tem que santificar o corpo de uma forma completa, ele tem que cuidar nessas 3 dimensões. E com esse pensamento grego de que o corpo, a matéria é a prisão do espírito, da alma, surgiu um grande problema durante a pregação do evangelho nessas regiões gregas, nesse contexto grego. Porque quando Paulo ele vai pregar a ressurreição de corpos, que Deus ressuscitou dentre os mortos, isso era incompreensível, não tinha cabimento para o pensamento grego de sua época. É só você ler em Atos 17, que quando ele começa a conversar com aqueles homens ali no Areópago, ele até começa a estabelecer um diálogo, mas quando ele fala de ressurreição de corpos, aí eles viram e falam assim, não, sobre estas coisas te ouviremos depois, ou seja, não queria nem conversa com ele. Então nós temos esse extremo e esse detalhe. E aí, o que a lição fala? Sobre essa questão também do narcisismo e do exagero com o corpo. O cristão, ele precisa, eu preciso corrigir muito nisso daí. Porque também nós precisamos cuidar do nosso corpo. Durante muito tempo, principalmente nas igrejas pentecostais mais antigas, se utilizou daqueles versículos de que o exercício físico para proveito tem, tirando o versículo fora do contexto. De fato, a piedade, o zelo espiritual, ele tem mais proveito do que o físico, porque você está cuidando de coisas que têm implicações eternas. Mas isso não é desculpa para eu focar numa questão e deixar outra. Pelo contrário, já é provado por A mais B que o nosso corpo, como um sistema, como um organismo, ele precisa de exercício, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de todo um cuidado. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos templos do Espírito Santo. Então, realmente, nessa aí eu apanho com força, porque eu estou acima do meu peso. Mas, biblicamente, há que se encontrar o equilíbrio e cuidar dessas situações. Você não pode ser tanto de um lado como do outro. E aí a gente vê também hoje um exagero com os corpos e uma exposição exagerada nas redes sociais e até dos cristãos. Cristão vai para academia e começa a postar que está malhando, fazer vídeo que está malhando e posta, tá pago, e posta com roupas sensuais, roupas cavadas, roupas realçando as partes íntimas, realçando o corpo humano. Não. Quer fazer um exercício? Se
comporte, vista-se de forma decente, comportada e vá fazer seu exercício, sua atividade física. Você está no caminho certo. O negócio é como é feito, como se faz. E isso nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque o nosso corpo, ele glorifica a Deus, né? Teoricamente é para glorificar a Deus, né? Nós temos aqui o tópico 3, o corpo e a coletividade. Número 1, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo. Como está a nossa comunhão? E aqui eu já vou emendar na prática congregacional. E aí eu falo porque se tem a prática congregacional, tem a relacional também. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade de reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Aí eu vou pegar o número 1, o subtópico 1 e o 2 e falar aqui de modo geral. O que a gente percebe? O movimento dos desigrejados é um movimento de pessoas muitas vezes feridas com alguma situação que sofreram nas suas denominações, e aí vem com aquele discurso de que eu não preciso de estar numa igreja para me relacionar com Deus. Mas isso é mentira e engano. Primeiro, se você estuda desde o começo da Bíblia até o final, você vai ver Deus criando tribos, Deus com o seu povo, o povo se relacionando entre tribos, entre irmãos, entre pessoas, pessoas se relacionando no templo, nas festas de variadas partes do Antigo Oriente. Então você percebe que arraial, congregação, a Bíblia traz todas essas nomenclaturas. O ser humano está sempre ali, se relacionando com o outro, trocando experiências, aprendendo um com o outro, edificando a fé um do outro. Uma prova de que o ser humano ele foi criado para ser um ser humano sociável e relacional foi com a questão da pandemia. Quando começou a prender as pessoas, vieram os lockdowns e as pessoas passaram a viver presas dentro de suas casas por conta da Covid-19, você viu que muitos adoeceram mentalmente, porque perderam contato com a família, a tecnologia diminuiu um pouco a saudade, a situação, mas não era como o relacionamento ali presencial, a comunhão presencial. E eu já conversei com alguns pastores que não gostam de transmitir cultos ao vivo, porque falam que as pessoas, elas não vão participar dos cultos, elas vão ficar em casa. E eu sempre falava assim, olha, quem é crente igrejeiro, como a gente diz, né? Ele não vai substituir o presencial pelo virtual. Ele tem prazer de estar na sua igreja, na sua congregação, de estar com seus irmãos. E Hebreus 10, 24, 25, que está citado bem ali, fala, não deixe de congregar como é costume de alguns. Eu vou até compartilhar para vocês aqui, para você ver que é mandamento bíblico a questão de congregarmos, de estarmos juntos, nos relacionando.
Aí fala, porque você está no sistema, você está preso ao sistema, você é porque o sistema, não sei o quê, não sei o quê. Não, todo o sistema, a igreja, ela é composta de pessoas e vai ter problema mesmo. A igreja é um monte de gente precisando de ser tratada, curada e buscando a Deus e com o objetivo de morar no céu. Então tem que parar com essa conversa de que não preciso, não sei o que, não. Olha aqui, ó. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Você quer versículo mais esclarecedor do que esse? Não deixemos de reunir como alguns fazem. Então, eu tenho minha comunhão em casa, meu momento de oração, meu momento de leitura, meu devocional, minha vida com Deus. Mas, irmãos, não tem jeito. A gente precisa estar reunidos em algum lugar. E o prédio é tão somente um lugar que a gente se reúne para buscar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Mas a gente tem que estar reunido. Não tem esse negócio de, é o meu pastor virtual. Não, seu pastor não é o pastor virtual. Seu pastor é aquele presencial que te alimenta, que cuida da tua vida, que está ali te aconselhando, te visitando. É aquele que você deve dar valor. Você pode admirar um pastor que tem um canal no YouTube, que prega, que prega muito bem, que traz estudos abençoados. Não é errado, mas você tem que ter o seu pastor local. Aquele que vai te acompanhar de perto. Isso não pode acontecer. Felizmente tem acontecido, né? Aí nós temos tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis. Mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. E isso aqui é muito importante. O nosso corpo glorifica e também cultua a Deus. Nós que somos pentecostais, fica mais evidente, mais claro isso nas igrejas pentecostais, né? A expressão também corporal. A gente vê que também tem muita babaquice, muita palhaçada, que dizem que estão cheios do Espírito Santo, mas na verdade não é. Mas assim, o mover do Espírito, ele gera movimento com o nosso corpo, ele movimenta o nosso corpo, ele movimenta a gente. E aí, todo o nosso ser louva o Senhor. Levante as mãos, bate palmas e por aí vai. Só que tem uma coisa interessante aqui, ó. Os recursos tecnológicos são bons? São. Eu estou podendo, de alguma forma, poder contribuir com a sua aula, contribuir com o seu entendimento para a sua escola no domingo. Eu estou usando um recurso tecnológico da internet e por aí vai. Só que vocês têm que tomar um cuidado, principalmente quem trabalha com mídia na igreja. Gente, questão de drones, telões, celulares, tablet, tá bom. Mas quando você começa a chorar, quando você começa a quebrantar, aí vai o fotógrafo, fica em cima da gente, fica em cima da pessoa e tudo, pegando aquele clique, pegando aquela coisa, temos que ter um cuidado. Até onde que Deus está se agradando disso? Até onde que isso é certo? Você registrar um culto, você transmitir o culto, é para glorificar o nome do Senhor, divulgar o Evangelho e também divulgar a sua comunidade de fé. Mas temos que saber como isso é feito, temos que ter cuidado ao fazer isso, para não incorrer num erro de uma superexposição, como nós falamos ainda há pouco aqui no nosso texto.
E para nós finalizarmos, nós temos aqui a verdadeira adoração ao Criador, abrange a integralidade do nosso ser, que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a render a sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Portanto, meus amados irmãos, se inscreva em nosso canal, adore a Deus com o seu corpo, guarde o seu corpo, você é templo do Espírito Santo, cuide do seu corpo, cuidemos, né, irmãos? Cuidemos do nosso corpo e que Deus te abençoe, que você tenha uma escola bíblica abençoada. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, nos ajude nesse trabalho. Muitos do que nos assistem não são inscritos em nosso canal. É só você se inscrever, não paga nada, não custa nada e ajuda o evangelho chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.